Graça sobre os apóstolos, os primeiros obreiros de Jesus. Os apóstolos foram chamados por Jesus para serem seus discípulos, mas Jesus tinha uma missão maior para eles, em termos de desenvolver neles a chamada e a vocação, para eles serem mais do que discípulos, mas para eles serem seus representantes. A palavra apóstolo, se não me falha a memória, significa enviado em nome de. Então, no caso, o apóstolo é aquele que é enviado. Mas eles, a gente tem que pensar em primeiro plano que eles começaram como discípulos de Jesus ainda estando na velha aliança, até porque a nova aliança só foi validada após a morte de Jesus, consequentemente sua ressurreição. Mas Jesus, quando os chamou, Jesus ainda não tinha sido crucificado. Então eles foram chamados para serem discípulos debaixo da antiga aliança. E Jesus comissionou primeiramente 12 discípulos, denominando eles como apóstolos, mas ainda estando debaixo da antiga aliança, para fazerem prodígios e para pregar o evangelho em nome de Jesus. E Jesus fez validar o que os profetas faziam, não é? Eles outorgavam autoridade de si para os seus discípulos os representarem. Assim fez, por exemplo, quando Naamã foi buscar a cura da lepra, Eliseu não recebeu, mas Eliseu outorgou a Geazi a autoridade de transmitir a ele a mensagem. No caso, Eliseu recebeu essa autoridade e ministrou o que ele deveria fazer para ser curado, mas Eliseu não foi até ele, enviou Geazi, que assim deu a ele a mensagem, e depois de alguma resistência ele executou o que Geazi o mandou fazer, mergulhando 7 vezes no Rio Jordão e sendo curado. Igual a esta cena, existem várias outras de profetas do Antigo Testamento que outorgaram autoridade aos seus discípulos. Assim Jesus fez. Jesus se validou desta prerrogativa da antiga aliança e outorgou os seus discípulos para serem apóstolos, e representando a eles, em primeira instância ele envia 12 e depois ele vai enviar 70. Então, no caso, a gente sempre fala que tem 12 apóstolos, mas depois ele envia mais 70. Mas ainda estava antes da crucificação, mas depois da morte e ressurreição de Jesus, Jesus vai até os discípulos quando eles estão ocultos numa casa, escondido, adentra onde eles estão. Essa passagem está em João capítulo 20, versículo 22, que ele entra, sopra-lhes o Espírito e diz: recebei o Espírito Santo. Quando ele sopra neles, ele vai fazer a seguinte questão neles: ele vai regenerá-los a partir de então, para eles fazerem parte desta nova aliança, que somente com o Espírito Santo na vida da pessoa é possível ele fazer parte da nova aliança. Ali, no caso, não era o batismo com o Espírito Santo, era eles receberem o Espírito Santo como aquele que comunicou a eles sua filiação divina, a salvação em Cristo, perdão dos pecados, a regeneração em si, que é a ressurreição espiritual. Aí, no caso, estavam ali os 12. E o Senhor vai ainda passar um período com eles, instruindo. E lá em Atos dos Apóstolos, o Senhor vai dizer assim, vai relembrar as palavras de João, que viria alguém maior do que João, e que João batizava com água, mas aquele o batizariam com o Espírito Santo e com fogo. E no caso, Jesus falou: ficai aqui, no caso em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder.
mas lá no texto de Atos ele faz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, como diz o versículo. Então lá em João, eles receberam o Espírito Santo como aquele que comunica a sua ressurreição espiritual, mas eles vão ficar ali depois da ascensão de Jesus aos céus, orando até, eles estavam cerca de 120 discípulos junto com esses apóstolos, e no caso tinha mais de 500, mas eu quero dizer esses 120 depois, quando efetua-se o dia, que é o dia de Pentecostes, que batiza com o Espírito Santo. Então eles vão colocar em prática tudo aquilo que eles receberam, inclusive Pedro, que era uma pessoa muito inconstante, a partir de então, revestido de autoridade, diante de uma confusão, que as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo, vendo a ação daqueles discípulos, interpretando eles como alguém embriagado, e ao mesmo tempo espantado, porque cada um ouvia-os falar na sua língua natal. Pedro então explica o fenômeno que estava acontecendo sob a descida do batismo com o Espírito Santo. E a partir dali, os discípulos, no caso dos apóstolos, eles vão dar sequência à obra do Senhor. Então os apóstolos aqui são, apesar que Jesus, como eu já disse, ele enviou depois 70, mas apenas os 12 vão ser contados como sendo os 12. Mas a gente sabe que Judas morreu, foi feita uma votação para que alguém substituísse, e Matias acabou sendo eleito para substituir a Judas Iscariotes. Mas é claro que quando isso aconteceu, eles não contavam com outra coisa que haveria de acontecer, que vai surgir um 13º apóstolo, que é o apóstolo Paulo. Algumas outras pessoas são tidas como apóstolos no Novo Testamento, como Barnabé, Silas, mas esses que têm essa chamada específica de Jesus foram apenas os 12. E é claro que Judas morreu, mas foi substituído por Matias. Mas Paulo tem uma chamada de tão grande importância quanto aqueles que andaram com Jesus carnalmente, até porque a regra criada por Pedro e os demais é que quem fosse eleito o apóstolo que substituiria a Judas deveria estar com eles desde o princípio, ter visto Cristo ressuscitado. E no caso, Paulo não vai estar com Jesus encarnado, não viu ele ressuscitado, andando com ele, sendo instruído naqueles 40 dias, mas ele é parado no caminho de Damasco e recebe uma chamada tremenda na sua vida. E a importância de Paulo é muito grande para o Novo Testamento, que tanto é que a maioria das escrituras que são feitas do Novo Testamento são escritas por Paulo. Paulo vai ter uma grande importância, inclusive a gente pode até se atrever a dizer que a chamada de Paulo foi muito maior do que até mesmo a de Pedro, que andou com Jesus e que assumiu uma liderança, que enquanto ele assumiu uma liderança dos apóstolos, Tiago, que era o meio-irmão de Jesus, assume em Jerusalém também uma liderança lá, mas nenhum dos dois vai ter a importância que Paulo vai ter, possivelmente por causa do preconceito que eles tinham. Mesmo quando Pedro conseguiu entender que Cornélio, que era uma pessoa, um gentil, que recebeu o dom do Espírito Santo, mesmo assim ele continuou sendo uma pessoa assim, com certo preconceito. Isso é denunciado na carta aos Gálatas, quando Paulo faz menção de que repreendeu a Pedro diante de todos, porque ele era passível de repreensão por causa da dissimulação que ele fez em se ajuntar junto com os gentios, mas quando chegaram alguns irmãos vindo de Jerusalém, ele se afasta daquelas pessoas, então ele demonstrando ser alguém que necessitava ser repreendido. Então Paulo já não tinha essa característica, ele não tinha certos preconceitos que outros apóstolos tinham. Então os apóstolos aqui, que é só onde eu quero definir nesse momento, é que eles foram
os primeiros obreiros. Jesus foi o modelo de obreiro perfeito do Novo Testamento, mas ele formou obreiros. Ele não teve essa experiência de andar com Paulo, mas Paulo disse, inclusive escrevendo aos Gálatas, que o evangelho que ele recebeu não foi dado por ninguém, mas ele obteve por revelação. E sabe-se que Paulo foi arrebatado e teve experiências inefáveis, que a maioria das suas experiências não foram lícitas dizer aos homens. Então, mesmo João, com toda a experiência daquele arrebatamento do livro do Apocalipse, a gente vê que a experiência paulina, ela é de uma profundidade ainda maior, mesmo que a experiência aprofundada dele não é relatada na Bíblia com detalhes, mas Paulo deixou claro ali que, mesmo ele não tendo andado com Jesus e não ter seguido aquele requisito que Pedro levantou para elegerem o apóstolo substituto, Judas, ele correspondeu a todas as expectativas daquilo que é um apóstolo. E mesmo sendo julgado e criticado e tendo o ministério sempre colocado em dúvida por pessoas que queriam denegrir o ministério de Paulo, mas que ele foi um grande apóstolo, e os apóstolos foram esses homens que tiveram esse legado, que levaram o legado de Jesus, e que a partir dele foram formados outros obreiros, que em outro ponto desses vídeos que eu estou falando, eu vou explicar a sequência dos obreiros que foram levantados, pelo menos na Bíblia, dentro dessa expressão da teologia do obreiro. Mas que Deus abençoe, e que nós, mesmo a gente talvez não vai conseguir ser um apóstolo Paulo, mas Paulo para nós é uma grande referência, porque eu não andei com Jesus carnalmente, você não andou, mas Paulo também não andou, mas ele pôde ser uma grande representante do Senhor, porque ele creu na chamada dele. Se existe uma coisa que você tem que fazer, é crer que é real a tua chamada, que é real o teu ministério, independente das críticas. Creia naquele que te chamou. Ele é poderoso para te capacitar, para que você possa concluir o teu ministério. Amém.